Tudo que eu tenho para dizer, eu digo na cara mesmo, porque eu tenho uma personalidade forte. Que será que é essa tal de personalidade forte? Ouço muita gente dizendo fulano tem uma personalidade muito marcante, né? Ou ele tem uma personalidade muito forte. Ou ainda aquela pessoa que faz um curso de tática e estratégia empresarial para deixar de ter uma personalidade fraca e se sobressair na carreira. Dá para a gente fazer isso, né? Personalidade se muda, se altera. Vamos do começo, então. Vamos tentar entender o que é a personalidade. Então, a origem da palavra personalidade vem do termo persona, que significa máscara do personagem do teatro, né? E, consequentemente, diferentes máscaras eu tenho diferentes personagens. A gente pode pensar também no termo em latim, personare, que significa ressoar por meio de algo. Então, os dois termos, eles têm um sentido em comum, que seria o ator faz ressoar a sua voz, a sua versão, né, a sua personagem por meio de diversas máscaras. Hoje é consenso que a personalidade ela é uma estrutura, né? Como se fosse aquela viga mestra que sustenta a casa. Então você tem ali algumas paredes que não são estruturais, mas ao mesmo tempo você tem aquela viga mestra que não dá para mexer, né? Eu posso mexer em outras paredes, eu posso mexer numa janela, eu posso mudar uma porta, eu posso juntar uma parede com a outra, mas eu tô mexendo em traços, né? Eu não estou mexendo na estrutura. E o que compõe, então, essa estrutura da personalidade? Do que a personalidade é feita? Vamos pensar aqui que para fazer um bolo, a gente precisa de vários ingredientes, né? Para esse bolo tomar aquela forma que ele tem, eu preciso de vários componentes ali que vão formar esse bolo. Então vamos pensar que a personalidade é o resultado de vários ingredientes também, né? Mas quais ingredientes? Então eu estou falando aqui de fatores biológicos, de fatores físicos, de fatores psíquicos, de fatores sociais, de fatores culturais, de tendências inatas e de experiências adquiridas ao longo da vida. Aí você pega tudo isso, bate num liquidificador e nós temos aí uma receita única, uma personalidade e que nunca vai ser igual a outra. Então, a personalidade ela é um conjunto integrado de todos esses fatores que vão resultar, né, numa característica absolutamente individual. E de que maneira, então, essa estrutura vai se relacionar com o meio, né? Qual vai ser o padrão pessoal dessa pessoa, né? O padrão social dessa pessoa? Como é que essa pessoa vai pensar, sentir, agir, né? Como é que vai se manifestar a personalidade? Por isso que eu disse que a personalidade é uma estrutura, tipo um pilar, uma viga mestra, que dá para mexer em algumas paredes, dá para a gente mexer em alguns traços da personalidade, né? Mas não na estrutura. Então, a personalidade ela é relativamente estável ao longo da vida e, ao mesmo tempo, relativamente dinâmica, né? Ou seja, podem haver algumas modificações dependendo de alguns fatores externos, que seriam aí questões existenciais, e de fatores internos também, né? Por exemplo, alguma alteração neurobiológica, por exemplo. Mas agora que a gente tem uma personalidade, uma estrutura de personalidade, como é que ela se manifesta, né? Ou melhor,
como é que ela está ligada, né? Como é que a personalidade se liga, né? Como é que ela se expressa com o mundo, né? Basicamente, nós temos 3 fatores, que são a constituição corporal, o temperamento e o caráter. Então, por constituição corporal, a gente pode entender aqui como um conjunto de propriedades morfológicas, metabólicas, hormonais, dentre outras aí, que são transmitidas para a pessoa principalmente pelos mecanismos genéricos. Eu disse principalmente, ok? Mas não só por isso. Então daí vem a aparência física, os maneirismos, né? Os gestos, o padrão de gestos dessa pessoa. A voz, o estilo, os movimentos, né? Tudo isso vai sendo firmado ao longo da experiência da vida. Por temperamento, a gente pode entender que é um conjunto de particularidades psicológicas inatas. Essas particularidades que diferenciam uma pessoa da outra. Então, de forma geral, o temperamento ele vai sendo determinado por esses fatores genéticos, né? Ou ele vai se dar também por esses fatores que referem à constituição dessa pessoa numa fase bem precoce, lá da infância. Dá até para a gente retomar aqui um pouco da definição da personalidade dada por Freud, né? Que diz que a personalidade ela vai ser constituída conforme esse sujeito passa pelas vicissitudes da libido. Lembrando aqui que a gente está falando de libido não só no sentido sexual, mas como uma pulsão, né? Como uma energia vital. Então, ou seja, a maneira como essa pessoa vai estruturar o desejo inconsciente, né? E as formas como o eu dessa pessoa vai lidar com os conflitos, com as frustrações libidinais, tudo isso vai moldando a personalidade. Mas voltando, vamos voltar lá no temperamento. Como ele tem essa carga genética que a gente falou aqui, algumas pessoas nascem com um temperamento mais astênico, ou seja, é aquela pessoa mais propensa a uma passividade, a uma vida mais mansa. E algumas pessoas nascem com um temperamento mais estênico, ou seja, são pessoas mais ativas, com iniciativa, pessoas que reagem prontamente aí aos estímulos. Mas de toda forma, definir um temperamento específico é muito difícil, porque é essa combinação, né? O temperamento é essa combinação dos aspectos inatos e dos fatores genéticos que a pessoa herda, né? Junto com os fatores adquiridos aí, apreendidos, incorporados pela interação com o meio. E na questão do caráter, né? A gente usa muito o termo caráter para nos referirmos à moral, né? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Mas na questão da personalidade, a gente pode dizer que o caráter ele é a soma de vários traços de personalidade e que são expressados no meio social. Ou seja, como é que essa pessoa vai reagir perante a vida? Como é que é seu estilo pessoal? Como é que são seus gostos, suas aptidões, a sua forma de pensar, de agir? O caráter, então, ele é o temperamento que foi ali moldado, modificado para ser inserido no meio familiar, nas relações sociais, no trabalho, enfim. Então, o caráter, ele é essa interação do temperamento com todas essas exigências e essas expectativas do mundo externo. Só para ficar claro aqui, o temperamento, ele não pode ser confundido com o caráter, ok? O temperamento, ele é algo mais básico, ele é constitutivo da pessoa, ele vem lá da carga genética e de alguns outros fatores, né, de interação com o meio ambiente. E o caráter é o tipo de reação predominante dessa pessoa diante das diversas situações.
Mas vale lembrar aqui que muitas das vezes o temperamento e o caráter não coincidem. Uma pessoa que tem um temperamento tímido pode ter um caráter exibicionista, né? Às vezes esse caráter teatral, na verdade, ele encobre esse temperamento tímido. Ou uma pessoa de temperamento medroso, fragilizado, angustiado, mas que tem um caráter agressivo, né? Então, assim, você que gosta de falar na lata, que fala tudo na cara e que gosta de falar, eu falo o que eu penso e depois eu uso aquela hashtag pronto, falei, não significa que você tem uma personalidade forte, né? Talvez o que você tenha é um desvio no caráter, né? O seu caráter provavelmente não está batendo com o seu temperamento ou a sua maneira de atacar o mundo externo nada mais é do que uma defesa desse mundo interno tão fragilizado, tão empobrecido, né? É aquele velho ditado, a melhor defesa é o ataque. Por isso que eu sempre digo, cuidado para não confundir grosseria com personalidade forte, tá? Às vezes o problema está no caráter. Eu queria dar uma pincelada aqui também em Jung, né, que trouxe vários conceitos importantes para a gente entender as questões da personalidade. O Jung vai falar de persona, de sombra, de ânima, ânimos, de self, que são conteúdos muito interessantes, mas que a gente vai precisar de um outro vídeo aí para falar disso tudo. Eu vou me ater aqui aos conceitos de introversão, que seria o direcionamento libidinal, né, da energia para dentro, né? É essa energia que recua diante dos objetos externos, quando o mundo é muito ameaçador e sem importância. Então, a satisfação provém do meu mundo interno. E do conceito de extroversão, né, quando a libido flui sem dificuldade aí em direção aos objetos externos. São aquelas pessoas que partem rapidamente em direção ao mundo externo. Além disso, o Jung fala também de algumas funções psíquicas, que na verdade são funções que a pessoa usa para se adaptar ao mundo, que são o pensamento, ou seja, a maneira como ela esclarece o significado das coisas, né? A lógica dos processos da vida, o sentimento, ou seja, que importância eu dou para as coisas, né? É a capacidade de estimar afetivamente o mundo, de decidir qual é o valor afetivo que eu dou para cada coisa. A senso-percepção, ou seja, como o próprio nome diz, é a minha capacidade sensorial de perceber o mundo, de identificar com precisão esse mundo externo, né, e pôr em contato com a minha realidade, e a intuição, que também seria uma percepção, mas é uma percepção inconsciente, né, uma percepção ou uma intuição de como as coisas vão ocorrer. E tem uma outra coisa que é muito interessante, que esses 4 fatores que eu falei aqui, eles trabalham em parzinhos, né? Em parzinhos de 2 em 2. Então, um parzinho seria o pensamento versus o sentimento, ou seja, o pensamento, ele se incumbe de conhecer cognitivamente as coisas, né? A lógica, a racionalidade das coisas. Enquanto que o sentimento fica incumbido de dar um valor afetivo para essas coisas. E o outro parzinho é o da senso-percepção versus a intuição. Então, a senso-percepção capta, né, o detalhe do objeto, né, aquele olhar analítico, focado, enquanto que a intuição é uma captação, uma percepção global, né? Ela não se prende em detalhes. A intuição capta o clima, né? É uma constatação sensorial, mas sem ser física, né, do objeto. Então, percebe que essa questão da personalidade ela é muito ampla, né? Mas para fechar aqui, eu não posso deixar também de falar dos 5 fatores, conhecido como The Big Five,
né, que foi um estudo aí empírico e psicométrico, feito com uma amostra muito grande de pessoas e que trouxe 5 dimensões da personalidade que se mantiveram estáveis, né, nesses grupos de pessoas que foram analisadas, que são neuroticismo. Então, nesse quesito, a gente vai observar como são os traços ansiosos dessa pessoa, a tensão, a preocupação, a instabilidade, né? Depois, a extroversão. Aqui a gente observa a energia, o entusiasmo, a assertividade, a busca pelos outros. O terceiro seria a abertura. A gente analisa aqui a curiosidade, a imaginação, originalidade, se essa pessoa tem tendência à arte, se ela tem insights, se ela tem abertura a novos interesses, né? O quarto seria a amabilidade. Se essa pessoa é gentil, confiável, generosa, empática, perdoador, valorizador. E o quinto seria a conscienciosidade, né? Se ela é organizada, se é responsável, confiável, planejador. Então, você que trabalha aí numa empresa e que teve que fazer um teste psicológico para ser admitido, provavelmente o seu teste foi baseado nesse modelo do Big Five, né? É um teste de personalidade baseado nessas 5 dimensões que eu falei aqui, para ver se você não é nenhum louco, né? Ou para ter certeza que o seu teste de personalidade bate com tudo que você disse na entrevista, né? Que eu tenho certeza que você disse que você é uma pessoa engajada, estável, original, empática, responsável, confiável, planejadora, organizada, assertiva e perfeccionista. Então, ou seja, é um teste de personalidade para ter certeza que você é essa imagem e semelhança de Deus. Eu não falei aqui dos transtornos de personalidade, ok? Isso é assunto para um outro fascículo aí, para o fascículo 9. Mas se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que logo logo ele chega, tá bom? É isso. Obrigado.